não tenho dúvida nenhuma que o projeto Democracia Corintiana ele só existiu por mérito absoluto do Adilson, que era o diretor de futebol e criou circunstâncias muito favoráveis para os atletas terem liberdade com responsabilidade. E junto com o Adilson, a maior parte do elenco, particularmente o Sócrates, o Vladimir e o Casagrande, que já tinham personalidades muito fortes sob o ponto de vista de liberdade com responsabilidade e sonhos políticos talvez maiores até do que os sonhos futebolísticos. Eu fui convidado pelo Adilson para ser vice-presidente de marketing, coisa que não existia no futebol brasileiro naquele momento. E eu, que nunca aceitei participar de nenhuma diretoria, de nenhum cartolismo, topei por causa do meu espírito Corinthians. O que aconteceu é que, por mérito do Adilson e dos jogadores em geral, o projeto começou a funcionar muito bem. Até porque futebol tem uma coisa, né? Se você não ganha, você perde. É muito complicado fazer um projeto em futebol bem sucedido se não acontecerem as vitórias. E aquela equipe era uma equipe vencedora. E eu, na época, cheguei à conclusão que, para a área do marketing, nós precisaríamos ter uma marca, um rótulo daquilo, para mostrar o quanto valiosa era a marca Corinthians. Naquele momento, a gente está falando de início dos anos 80, 81. E acontecia uma coisa. O Corinthians, obviamente, já tinha a maior torcida de São Paulo e uma das duas maiores do Brasil, mas tentavam rotular o Corinthians com uma coisa que não era verdade, que o Corinthians era pura e simplesmente uma preferência dos mais humildes. Quando, na verdade, o Corinthians sempre foi a equipe de todos. O Corinthians sempre teve os mais ricos e os mais pobres, os mais intelectualizados e os mais analfabetos, os mais machos e os mais gays. O Corinthians sempre teve todo mundo. E eu precisava deixar isso claro para a gente conseguir patrocínios. Aí eu criei um conselho da ainda não Democracia Corintiana, porque não tinha o nome, que era um conselho meu, onde eu convidei corintianos de todos os tipos para demonstrar essa coisa que era o Corinthians. Então, eu convidei, por exemplo, o Boni, que é corintiano de Osasco, e já era o chefão da Rede Globo. Eu convidei a minha comadre Glória Calil para ter uma mulherada bacana olhando uma corintiana. Convidei o Tomás Souto Correia, que dirigia as revistas da Editora Abril. Enfim, criei um conselho onde tinham corintianos de todos os status e lugares. E nós, na época, tivemos particularmente uma ajuda muito grande de dois grandes jornalistas que se identificavam com a gente, que era o Osmar Santos, curiosamente palmeirense, ele odeia que eu conte, mas eu conto, e o Juca Kfouri, absolutamente corintiano. Aí o projeto começou a dar certo e eu precisava de um rótulo, precisava de escrever alguma coisa atrás daquela camisa, não era para vender o patrocínio da camisa, que isso é muito pouco, mas sim mostrar uma ideologia. E aí a gente começou com aquela história de a equipe tinha o mesmo sonho que os brasileiros tinham, que era a volta das eleições diretas.
Isso fazia parte do sonho de todos nós. Assim é que surge aquela camisa onde está escrito dia 15, vote. E aí um dia nós fomos fazer um bate-papo com os estudantes da PUC, da Universidade Católica. Eu, o Sócrates, o Adilson, o Vladimir, o mediador era o Juca Kfouri. E a gente falava um pouquinho daquele projeto que para nós era liberdade com responsabilidade. E aí o Juca, uma hora, falou assim: se eu entendi isso que vocês estão fazendo, isso é uma democracia de corintianos. Eu, na hora, eu ouvi aquilo, eu falei: achei o nome. E escrevi num papel, Democracia Corintiana. No outro dia, eu fui para a agência onde eu trabalhava, olhei para o meu parceiro, Francesc Petit, brilhante artista gráfico, falei: Paco, eu preciso que você me desenhe uma marca Democracia Corintiana que tenha uma mistura da estética da marca da Coca-Cola, porque eu quero que isso vire pop, e com a marca do partido de oposição do governo, que é o MDB. E aí, assim foi desenhada a marca Democracia Corintiana. Aí a gente lançou, né, com enorme sucesso, e tudo começou a ir muito bem, particularmente porque a equipe era muito boa. E particularmente porque aquilo era futebol, mas não era só futebol. Vou fazer um comentário para vocês. Na época da equipe da Democracia Corintiana, com o Magrão, com o Casagrande, com o Vlá, com o Biro, com o Zenon, com um monte de craques, o Corinthians tinha um grande time. Mas a gente tem que reconhecer que naquela mesma época existia um time de futebol no Brasil tecnicamente ainda melhor que o nosso, que era o Flamengo de Zico, Júnior, do Raul no gol, do Andrade, Leandro, um monte de craques. Tanto que eles ganharam ainda mais do que a gente, que ganhou muito. No entanto, passaram-se os anos e o que virou livros, filmes, documentários, tudo isso foi o Corinthians da Democracia Corintiana, porque aquilo era futebol, mas não era só futebol. Envolvia a luta pela democracia, envolvia a luta pelas eleições diretas. Eu estou morando em Londres já há algum tempo e nos últimos 3 anos saíram alguns livros, inclusive um chamado Dr. Sócrates, sobre Sócrates e sobre a democracia corintiana. Sai um documentário na Itália lindo sobre a democracia corintiana, narrado pelo Eric Cantona, um dos atletas mais simbológicos no sentido de liberdade do mundo. É verdade. Então aquilo foi realmente um momento muito especial, né? Foi muito bonito aquilo.